pessoal, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje eu trouxe um vídeo para vocês que é muito especial para mim, sabe? É muito pessoal, é muito simbólico, é muito sentimental, porque eu vou falar com vocês, eu vou mostrar para vocês, dar exemplos claros de livros que afetaram a minha vida de uma forma muito particular. E eu vou abrir isso aqui para vocês porque eu quero que vocês entendam, sim, que os livros eles são muito mais do que aquele momento ali de distração ou um livro que você usa para aprender alguma coisa. A nossa relação com o livro é uma coisa muito íntima e o livro transforma vidas. É isso que eu defendo, sabe? É isso que eu sempre falo e é isso que eu quero que vocês deixem que os livros façam por vocês, que os livros transformem a vida de vocês. A minha missão é transformar a vida de vocês através da literatura. E como que a literatura pode transformar a nossa vida? Um livro, né? Um bolinho de papel, ou nem papel, né? Às vezes um Kindle, um livro digital. Como é que um livro pode mudar, pode transformar a nossa vida, assim? Como que um livro pode nos afetar ao ponto de, sei lá, dar uma virada na nossa vida ou dar um start para que a gente faça alguma coisa que a gente tem que fazer. E eu vou dar exemplos muito claros aqui, usando a minha vida mesmo. Eu vou falar de coisas muito particulares, então... Enfim, né, se eu me emocionar em algum momento, eu vou tentar não me emocionar porque eu não gosto, eu fico muito feia chorando, então não quero chorar, mas eu vou falar de coisas muito especiais, momentos muito especiais e presentes muito especiais que os livros trouxeram para minha vida. Eu vou trazer alguns exemplos agora aqui para vocês. O primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês vai ser com relação a essa série aqui, Harry Potter. Essa série é uma série muito especial para mim, não só porque eu gosto muito dos livros, porque eu acho que realmente são livros espetaculares, mas porque eu tenho uma relação muito íntima com essa série. Eu comecei a ler Harry Potter, eu tinha mais ou menos a idade mesmo do Harry no primeiro livro, né? Que foi assim que foi lançado o primeiro livro aqui no Brasil. Acho que eu fui uma das primeiras pessoas a ler Harry Potter na minha cidade. Eu tenho certeza, porque chegou na minha escola muito rápido, né? Eu estudava numa escola que era muito boa, tinha uma biblioteca muito boa, então assim que foi lançado, já tinha um burburinho, né? Assim, um burburinho fora do Brasil, assim que foi lançado, a minha biblioteca, eu não sei se comprou, tinha um exemplar lá. E aí a biblioteca, que era a bibliotecária, que era minha amiga, porque eu vivia enfurnada na biblioteca, né? Eu não era uma criança isolada, não, eu tinha muitos amigos e tal, mas mesmo assim eu era aquela criança que gostava de, às vezes, deixar os amigos pra lá e ia me enfurnar na biblioteca. E aí ela me falou, chegou aquele livro, que foi ela que me falou de Harry Potter, na verdade, que falou que tava o burburinho e tal. E aí ela falou, chegou aquele livro, eu devo ter sido a primeira pessoa da escola a pegar o livro emprestado, então assim... Desde o início, nem é essa história de Harry Potter que eu quero contar pra vocês, mas eu sou cheia de histórias, assim, e de coisas que Harry Potter fez ao longo da minha vida. Tanto na primeira vez que eu li Harry Potter, né, que eu fui lendo a cada lançamento, tanto também nas releituras que eu já fiz de Harry Potter e tô querendo reler de novo pra fazer um projeto aí pra vocês, me aguardem, mas... de fato, eu tenho muitos momentos especiais, mas o mais especial que eu vou contar aqui pra vocês eu tive um momento, e eu peguei esse último livro exatamente porque foi nesse momento aqui que isso aconteceu, foi quando eu tava lendo o último livro. Eu tive um momento na minha vida que eu não fiquei muito bem psicologicamente, eu tava bem mal, pra ser bem sincera. E eu sentia coisa assim, eu tinha certeza que eu ia morrer, e eu olhava pra tudo como se fosse a última vez. Enfim, eu não vou ficar relembrando os sentimentos, mas foi um momento muito ruim da minha vida. E eu tava lendo esse livro aqui, e eu cheguei aqui mais pro final do livro, e eu li uma coisa que eu vou ler pra vocês aqui. Não é nenhum spoiler não, tá? Podem ficar sossegados. Eu cheguei nessa parte aqui, no momento que eu tava assim, destruída. Psicologicamente eu tava muito mal. E eu não tinha procurado ajuda ainda, tá? E eu li isso daqui. Me diga uma última coisa, disse Harry. Isso é real?
ou esteve acontecendo apenas em minha mente? Dumbledore lhe deu um grande sorriso e sua voz pareceu alta e forte aos ouvidos de Harry, embora a névoa clara estivesse baixando e ocultando seu vulto. Claro que está acontecendo em sua mente, Harry. Mas por que isto significaria que não é real? Então, quando eu li isso, né, eu pensei que tudo aquilo que estava acontecendo na minha mente, tudo aquilo que estava acontecendo na minha mente e que eu não estava conseguindo compreender porque não era real. E eu vi que era real, não é porque estava acontecendo na minha mente que não era real. E foi a partir daí que eu pensei que eu precisava de pedir ajuda. E eu pedi ajuda e eu melhorei, né? Às vezes o que você precisa mesmo é de um pedido de ajuda. Esse foi um momento muito difícil da minha vida, como vocês podem perceber, eu tô aqui me controlando, né? E foi um momento que eu saí desse momento, eu saí daquele pesadelo que eu tava vivendo. O primeiro passo foi aqui graças a Harry Potter. Essa série é muito importante pra mim e transformou a minha vida. Você tem dúvida de que isso é uma transformação? Sabe, se eu não tivesse lido isso, talvez eu não teria pedido ajuda. Sabe-se lá o que teria acontecido. A literatura transforma. A literatura transforma. Voltando aqui agora pro meu centro emocional, né? Eu vou falar de um livro que tem relação com uma fobia que eu tenho, né? Eu falei isso na live lá no Instagram, que eu mostrei arrumando a estante, né? Eu acho que eu comentei isso lá. E eu tenho fobia de grilo. É uma fobia que as pessoas às vezes pensam assim, mas grilo parece até meio ridículo, né? Mas eu tenho, não sei por que isso aconteceu. Eu ainda não fiz um tratamento para descobrir as causas disso, né? Mas eu tenho pavor de grilo. E não é um medinho, sabe, gente? Não é... Às vezes eu fico até meio assim de revelar que eu tenho essa fobia, porque as pessoas podem pensar assim que é um medinho e fazer brincadeira boba, sabe? Igual já teve amigo meu que falou que ia pôr um grilinho numa caixa e me entregar e tal. Eu morro se fizer isso. E eu falo isso seriamente porque eu já desmaiei, porque um grilo pulou na minha cabeça, por exemplo. E já tive vários episódios de grilo. Todo mundo que me conhece sabe disso, né? Os meus amigos sabem disso. Às vezes a gente tá num lugar e aparece um grilo assim, eles dão um jeito de ir disfarçando e me tirando, porque eu realmente tenho fobia. Não é um medo racional, né? Não é uma coisa... Eu sei que o grilo não faz nada, mas eu não posso... Enfim, eu tenho muito medo mesmo. E aí, o que aconteceu? Um tempão atrás, eu fiquei sabendo que tinha um livro e eu tenho medo de grilo, mas tipo assim, tudo que me lembra grilo, todo bicho que me lembra grilo, eu tenho também muito medo, tá? Não é só grilo, não. E aí eu fiquei sabendo de um livro, que é esse daqui, tá? Com esse mistério, Selva de Gafanhotos, que o plot dele são gafanhotos gigantes, monstruosos, né? Gigantes que saem tocando terror na cidade e matando as pessoas, é isso. Ou seja, o meu pior pesadelo em forma de livro, né? E é um livro alheio, né? Um livro com uma leitura super fácil, né? É um livro que eu até acharia bobinho, pra ser bem sincera, se não fosse a questão do gafanhoto gigante aqui, né? Só essa anteninha aqui já me dá um nervoso. Eu tô aqui batendo a minha perna. Essa patinha aqui, nossa senhora, eu tenho muito nervoso. Olha isso. Enfim. E aí eu falei, eu vou ler esse livro porque eu preciso provar pra mim mesma que eu consigo. Não é possível que esse medo irracional, né? Até eu conseguir compreender também que isso era uma fobia e tal, é tudo um processo, né? Eu achava que era só uma imbecilidade mesmo da minha parte. E aí eu li esse livro aqui. Como eu falei, é um livro que eu acharia bobinho se eu não tivesse esse pavor de grilos e tudo que parece com grilo, mas que foi uma jornada, assim, nossa, foi pavoroso ficar imaginando. Eu sonhava com os gafanhotos gigantes e eu tinha que ler em doses homeopáticas. É um livro que você lê isso aqui fácil, uma linguagem super fácil, mas que eu demorei a ler e que eu venci.
Então esse livro aqui me mostrou que eu posso sim vencer, eu posso sim enfrentar. E olha que coisa, eu nem via foto de grilo, né? Eu não conseguia nem olhar fotos de grilo. Depois que eu tive esse primeiro grande enfrentamento aqui, que esse aqui foi o primeiro grande enfrentamento que eu tive desse pavor que eu tenho, aí eu comecei a falar que eu tinha que enfrentar de outras formas. Então eu consigo hoje olhar fotos e eu consigo até colocar a mão, assim, né? Igual eu não conseguia antes. Me dá um nervoso assim, mas foto eu consigo pôr a mão com nervoso, mas consigo. E já teve outras situações que eu tive, situações de, né, ter que ter um grilo assim por perto. E assim, não que eu consiga agir com a maior naturalidade do mundo, mas eu já tenho aquela força que eu consigo enfrentar, nem que seja um enfrentar, sair de fininho sem gritar, né? Mas isso pra mim já é enfrentar. Então, o start para essa minha coragem de saber que eu tenho que enfrentar foi com esse livro aqui, e foi uma coisa também importante na minha vida, que pode ser bobo na vida de um monte de gente aí que tá assistindo, pode ser bobo na sua vida, mas se você tem alguma fobia, você sabe que enfrentar essa fobia é complicado, né? Eu sei que eu tenho que fazer um tratamento e eu vou procurar isso, é um dos meus objetivos aí, assim que acabar a pandemia. Agora eu não vou mexer com isso não, mas assim que acabar essa pandemia eu vou procurar um tratamento. Mas esse livro aqui foi o meu primeiro enfrentamento dessa fobia de grilo que eu tenho. Vocês estão me achando muito ridícula a essa altura do vídeo? Eu espero que não, gente. Eu tô abrindo meu coração aqui pra vocês mesmo, tá? Porque eu considero vocês meus amigos e eu realmente quero que vocês entendam que livro transforma, tá, gente? Então eu vou abrir mesmo a minha vida, né, aqui pra vocês. Agora, vou pra uma parte mais normal da vida, né? Que foi quando eu passei por um momento de transição nos meus gostos literários, né? Eu lia muita... Na verdade, não é uma caminhada meio esquisita. Eu comecei a vida lendo clássicos, né? Eu lia muitos clássicos quando eu era mais novinha. E lia muito, por exemplo, Fernando Sabino. Foi um livro que me acompanhou quando eu tinha, o quê? 13, 14 anos, assim. Eu li quase tudo do Fernando Sabino. Eu lia muita poesia. Hoje em dia eu nem leio poesia mais, mas durante uma parte da minha adolescência eu li muita poesia mesmo. Tinha cadernos que eu anotava, as que eu gostava mais. Aí depois eu fui passando para um gosto mais, para uma temática mais jovem. E aí eu comecei a ler muito YA, que é a literatura jovem adulto, né? Young Adult, né? Que é a literatura jovem adulto, com temáticas mais jovens, né? E aí, depois, eu comecei a desencantar um pouco dessa literatura, né? De acordo com o que eu fui amadurecendo. Eu gosto de livros que conseguem, de alguma forma, refletir a minha vida ou se aplicar à minha vida, sabe? Então, aqueles livros, de acordo com o que eu fui amadurecendo, eles não refletiam mais aquilo que eu pensava, os meus dramas, as minhas questões já não estavam mais ali naqueles livros, né? Aí eu já estava namorando há muito tempo, né? Já não tinha mais aquela questão das temáticas jovem e adulto mesmo, não tinha problemas mais de... Eu nunca tive muitos problemas assim com meus pais, mas aí já tinha passado aquela fase aborrecente, enfim. Então, eu não estava sabendo muito bem para onde ir na literatura, e é aquele momento pavor, né? Meu Deus, uma coisa que eu sempre amei fazer, será que eu tô deixando de gostar de ler? Talvez você esteja nesse momento aí, você não tá deixando de gostar de ler. Você só precisa dar uma olhada mais em geral, porque talvez os seus gostos literários estejam mudando, e era o que estava acontecendo comigo. E eu percebi que eu, na verdade, queria livros com temáticas mais adultas, foi com esse livro aqui, Jane Eyre, que acabou se tornando o meu livro preferido. E talvez ele seja preferido justamente porque ele veio no momento que eu não estava gostando muito das coisas que eu estava lendo. E quando eu li Jane Eyre, eu falei, cara, é isso que eu quero, eu ainda amo ler, sabe? Então, talvez por isso, né, por esse sentimento, além do livro ser excelente mesmo, mas talvez por esse sentimento ele tenha se tornado um livro tão especial na minha vida, porque ele me ajudou a me reencontrar como leitora, e a partir daí eu acabei me voltando novamente mais para os clássicos e para livros de temáticas mais adultas. Eu até peguei essa edição aqui da Landmark, que foi a primeira edição de Jane Eyre que eu li.
Ele é bilíngue, né? Então ele tem a parte em inglês e tem a parte em português. É bom que você pode ler também o texto em inglês também. Eu fui fazendo essa mescla. Foi o primeiro livro assim que eu fui lendo um pedacinho em inglês, um pedacinho em português. Então também por isso ele foi especial. Foi o livro que a partir dele eu tive vontade de estudar literatura, porque eu nunca falei isso aqui, mas eu era uma garota das exatas. Eu dei aula de matemática, aula particular de matemática quando eu era mais nova. E depois que eu li esse livro aqui, me despertou essa vontade de estudar essa parte mais das letras mesmo, sabe? Da parte da literatura, a parte do português também, sabe? E aí que eu comecei, de fato, essa minha jornada no estudo da literatura, que hoje eu amo estudar literatura. Se você já me segue há algum tempo, você sabe disso, né? Vira e mexe, eu tento trazer alguma coisa de teoria aqui, lá no Instagram. E foi tudo a partir desse livro aqui. Esse livro foi uma transformação na minha vida. Eu me identifiquei ali num nicho como leitora. Não, eu gosto de ler e agora eu tô querendo ler essa temática aqui. E também eu comecei a estudar literatura, foi a partir da leitura desse livro aqui. Então ele foi uma virada mesmo na minha vida de leitora, mais uma transformação que um livro fez na minha vida. O próximo livro que eu vou mostrar para vocês, eu li um tempo depois de Jane Eyre, não foi muito tempo depois não, e ele representa para mim que eu não precisava ter medo de livro nenhum, porque às vezes a gente tem medo de livros, né? E eu falo muito isso para vocês hoje em dia, de que você não precisa ter medo de livro, gente. Às vezes você não tem a carga necessária para ler aquele livro, isso é verdade. Às vezes você não está no momento certo de ler aquele livro, tem algumas temáticas que são mais difíceis em alguns momentos, né? Eu, por exemplo, nesse momento de pandemia, eu já tinha me programado para ler A Peste, do Camus, no ano passado, né? E quando começou a pandemia, eu não estava morando aqui em Minas, eu estava morando longe da minha família, então eu tenho asma, então foi um momento que eu não sabia muito bem o que podia acontecer se eu pegasse, né? Então, eu fiquei meio atordoada no início, sim, e eu achei que não era o momento de eu ler A Peste, entendeu? Então, tem momentos e momentos de você ler os livros, e tem também a sua bagagem, e tem também a sua experiência, tem também a linguagem daquele livro. Por isso que eu acho bom você sempre ir experimentando outras coisas, para que você vá pegando experiência e consiga, sim, ler aqueles livros que você tem um pouco de medo de ler. E o que me deu esse start de que eu posso ler qualquer coisa e que o que vai variar é o momento ou a minha experiência, mas que eu posso sim ler qualquer coisa, foi esse livro aqui, Crime e Castigo. Porque foi assim que eu redescobri esse meu gosto pela literatura, assim, no sentido de temática mesmo, né? Como eu falei, eu tava lendo temáticas mais jovens, não tava gostando. E aí, de repente, eu descobri que, na verdade, eu queria temáticas mais adultas. Então, foi pouco tempo depois disso que eu peguei Crime e Castigo pra ler. E eu peguei com medo, porque eu falei assim, cara, é um Dostoiévski. Será que eu vou dar conta de ler um Dostoiévski? E eu amei esse livro aqui. É um dos meus livros preferidos da vida. E me mostrou que, de fato, eu posso ler qualquer coisa. Então, você pode ler qualquer coisa. E tem livros que fazem isso, né? A gente vai ler com medo danado, achando que a gente não vai dar conta. E a gente dá conta. E também, gente, outra coisa, se não der conta, é aquilo que eu falei. Pode não ser o momento, você pode não ter a bagagem necessária, mas nunca fuja de livros por causa disso. Talvez você precise reler o livro depois. Eu li Dom Casmurro quando eu tinha, sei lá, acho 13 anos. E eu gostei, mas tipo assim, eu não entendi muito bem. Eu achei que a Capitu tinha traído o Bentinho mesmo. E aí depois que eu fui reler já adulta, aí que eu compreendi a questão do narrador, a questão das entrelinhas do Machado, do estudo psicológico, né, que o Machado faz dos personagens. Então assim, pode ser que você faz uma primeira tentativa de ler um livro agora, pode ser que não dê tão certo assim, mas você tenta reler depois, mas não tenha medo de livro. É essa mensagem que Crime e Castigo passou pra mim. Não tenha medo de livro, porque você pode ler qualquer coisa. E Crime e Castigo me ensinou, além de ser um livro maravilhoso, me ensinou que eu posso sim ler qualquer coisa. Eu vou parar por aqui para esse vídeo não ficar muito extenso, né? Mas eu acho que já deu uma ideia de como os livros podem transformar nossas vidas.
Se você tem uma história aí que o livro transformou sua vida de alguma forma e você se sentia à vontade, me conta aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.